Esses dias eu estava lendo um devocional, ganhei um livro, e nesse devocional que eu estava lendo, o tema era: trate as raízes e veja os frutos. Muito interessante, essa mensagem mexeu comigo, porque de fato, as raízes precisam ser tratadas para que nós possamos ver os frutos. O interessante é que nas nossas vidas, às vezes a gente se preocupa mais com os frutos, mais com as coisas que estão aparentes, mais com aquilo que está à mostra de todos, do que de fato com aquilo que está oculto, que é as raízes. A raiz não precisa de um fruto para sobreviver, mas um fruto precisa da raiz. E se uma árvore não dá frutos, é porque a sua raiz está desnutrida. Sabe, meu irmão, nós temos a péssima tendência de querer cuidar das aparências e não cuidar da nossa intimidade. Nós temos a péssima tendência de tentar fazer as coisas para que as coisas sejam vistas, e acabamos muitas vezes tendo pouca intimidade com Deus, no oculto, no nosso lugar secreto, nos nossos mais íntimos lugares. Jesus uma vez ele olha conta uma parábola para os seus discípulos, uma parábola muito interessante, e ele fala que um homem tinha uma vinha, e nessa vinha havia uma figueira, e ele vai tentar procurar fruto na figueira, e ele não encontra fruto na figueira, e ele fala assim: corta essa figueira e lança no fogo, porque para que eu quero uma figueira que não dê fruto? Então o homem que cuida da vinha, ele olha e fala: Senhor, meu Senhor, deixe que este ano eu vou afofar a terra e vou adubá-la, e se ela não der fruto, depois de eu tentar cuidar dela, adubar e cuidar das suas raízes, aí o Senhor pode cortar e lançar lá no fogo. Jesus é o homem da vinha. Jesus é aquele que vem para pegar aquele que não dá fruto e cuidar das suas raízes, cuidar da sua intimidade. Sabe, meu irmão, nós precisamos, todos nós, precisamos ser tratados nas nossas intimidades. Precisamos estar com as nossas raízes fortificadas. Às vezes, meu irmão, um vento que passa está nos derrubando. Tem gente que acorda de manhã, bateu o dedo na quina da cama, acabou o dia, já acabou, eu queria morrer, porque eu quebrei a unha. Misericórdia. Raízes rasas demais. Está faltando profundidade na nossa vida, está faltando intimidade na nossa vida, e diante disso, diante dessa forma que eu fui ministrado acerca dessa palavra de raiz, eu falei: poxa, nós precisamos tratar as raízes, nós precisamos tratar a intimidade, e eu sei de uma coisa: se nós tratarmos as raízes, nós veremos os frutos, amém? Se nós tratarmos as raízes, nós veremos os frutos. O grande problema é que muitos de nós parece árvore de Natal. Sabe a árvore de Natal? A árvore de Natal não dá fruto, dá fruto? Alguém já viu pinheiro dar fruto? Não, pinheiro não é tudo seco ali, de vez em quando até artificial. E por que eu digo árvore de Natal? Porque a árvore de Natal a gente pega aquele pinheiro que a gente sabe que não dá fruto e enfeita ele todo, não é? Para parecer que ele tem vida, coloca a luzinha, coloca a bolinha, coloca, eu não esqueci o nome daquele negócio que dá volta no pinheiro, como é o nome? Pisca-pisca, aquele negócio todo fofinho, esqueci o nome, aquele bagulho que dá volta no negócio, festão? Tá bom, a gente põe aquele bagulho em volta do negócio, e aí a gente enfeita todo aquele pinheiro, mas a gente sabe que aquele pinheiro não tem vida. A gente olha, se alegra com as suas luzes, se alegra com as suas bolinhas, legal, um símbolo de alegria, de vida, mas por trás daquele pinheiro enfeitado tem morte. E ele passa 11 meses do ano guardado dentro de um saco, porque ele é de mentira. Mas o Senhor não te chamou para viver uma vida de mentira, Ele te chamou para viver uma vida de verdade na intimidade com Ele, amém?
Porque de fato, se nós tivermos uma intimidade tratada com Deus, nós veremos os frutos, amém? E diante disso, eu me deparei com a história de um homem que me chamou muito a atenção. A história do rei Ezequias, um rei ao qual caminhou com o Senhor. E diante da história do rei Ezequias, eu encontrei, e eu tive que dividir essas ministrações em 3 pregações, porque seria um tanto quanto uma falta de respeito passar por cima assim, sabe, rapidamente, sem se aprofundar nas coisas que Deus tem para tratar nas nossas vidas. Então, diante disso, eu separei 3 ministrações, e hoje terá a primeira raiz. A primeira raiz que nós vamos tratar vai ser descendência. Depois nós vamos falar sobre intimidade, e depois nós vamos falar sobre profundidade. Por quê? Porque na história do rei Ezequias, a gente vai ver, primeira coisa, a questão de descendência. Que questão de descendência? A gente tem a tendência de dizer, tal pai, tal filho. Nós temos muitas vezes alguns problemas que nós temos na nossa vida hoje. A gente gosta de colocar a culpa nos nossos pais, nos nossos avós. Não, é por causa disso, por causa daquilo, porque meu pai era assim, minha mãe era assim, porque ciclano era assim, e vem uma hereditariedade, e nós vamos ver isso. Depois nós vamos falar sobre intimidade. Por que intimidade? Porque a gente vai ver na história de Ezequias, que sempre que algo acontecia, ele apresentava isso diante de Deus em oculto. O inimigo está se levantando, eu vou me prostrar diante daquele que pode ouvir a minha oração. Você está enfermo para a morte, eu vou orar àquele que pode me trazer vida. E a intimidade que Ezequias tinha em buscar Deus, fazia com que Deus cuidasse dele. Intimidade é o que a igreja precisa. Nós precisamos ter intimidade com Deus, não precisamos depender da oração do outro, mas saber que Deus ouve a nossa oração. Raízes de intimidade, amém? E aí a gente vai concluir com profundidade. Por que profundidade? Porque Ezequias, ele passa por um período terrível em sua vida, onde um câncer, um tumor, algo manifesta na vida dele, e há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, porque 2000 anos é só Jesus, cerca de 2.700, 2.800 anos atrás, é isso, né, Rodrigo? Cerca de 2.800 anos atrás, pensa como era a medicina. Apareceu um tumor em você, já era, filho, é morte. E vem o profeta e fala assim, olha, prepara as coisas, arruma tudo, arruma o seu reino aí, delega o que você tem que delegar, porque você vai morrer. E o rei sabia onde estava firmadas as suas raízes, e ele chora diante daquele que é o único que pode fazer alguma coisa sobre ele. E aí Deus vem e prolonga 15 anos da sua vida, e traz paz para ele. Mas isso só acontece na nossa vida quando nós temos profundidade. Porque, como eu disse, acordar e bater o dedo na quina da cama não pode basear a nossa história, a nossa vida. Um dia de estresse no trânsito não pode basear a nossa história, a nossa vida. A gente tem que ter profundidade com Deus, porque uma árvore com raízes profundas não cai com qualquer tempestade, amém? Glória a Deus. Então esse é o convite que eu tenho para você nesses domingos. Nós vamos falar sobre raízes. Tratando as raízes, veremos os frutos, amém? E hoje eu quero falar com você sobre a hereditariedade. E eu convido você a ir comigo lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 28. 2 Crônicas, capítulo de número 28. O Dário gostou tanto da mensagem de manhã que voltou à noite, né, Dário? Aleluia, já está na dobradinha. Louvado seja Deus. Olha lá, diz assim no versículo de número 1. 2 Crônicas 28, 1. Tinha Acás 20 anos de idade
quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas e baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus próprios filhos. Olha o que esse cara fez: sacrificou os próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Aí eu quero ler com você o versículo de número 24. Vamos para o versículo de número 24. Ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Amém? Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a todos os deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Acaz foi um cara que fez tudo aquilo que o Senhor abominava. Acaz, ele acabou com o culto a Deus e colocou de novo a idolatria para o povo de Judá, o povo de Deus. Ele se curvou a outros deuses, ele fez oferendas, ele fez, no nosso português, ele fez despachos, ele queimou incensos, ele foi e adorou outros deuses, mas ele esqueceu do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E há um momento ao qual ele se revolta de vez e quebra todos os utensílios da casa de Deus, despedaça tudo e fecha as portas do templo, o lugar de adoração a Deus. Ele fala assim: acabou, não quero adorar esse Deus, eu prefiro adorar outros deuses. Se eu quero dinheiro, eu vou adorar Mamon, se eu quero isso, eu vou adorar aquele, eu quero adorar aquele, e foi adorando vários deuses conforme os seus desejos. Não é assim que a gente faz? A gente não procura deuses para os nossos desejos? A gente, quando quer dar um jeitinho, achar alguma coisa, a gente acaba pedindo para quem? São Longuinho. Eu dou 3 pulinhos, não sei que ele se satisfaz com 3 pulinhos, tadinho. De tanto pulinho que São Longuinho se satisfaz. Mas Acaz se prostrou a outros deuses. Acaz, ele fez o que era abominável aos olhos de Deus. Você viu o que estava escrito ali? Chega a ser uma coisa medonha. Ele sacrificou seus próprios filhos. Gente, aquele homem era um homem tão ambicioso, que ele preferiu entregar de oferta seus próprios filhos e conquistar poder e ter as coisas que ele queria. Às vezes nós nem medimos as consequências, mas a gente quer tanto alguma coisa, que a gente acaba fazendo mal para as pessoas que era para a gente fazer bem. E Acaz foi um cara que o Senhor desprezou, acendeu a ira de Deus. Aí, já pensou você acender a ira de Deus, meu irmão? Quer dizer, Acaz fez tudo aquilo que Deus abominava. Aí, eu quero pedir para jogar aqui, Êxodo capítulo 20, versículo de número 5. Olha só o que a própria Bíblia diz acerca daqueles que desprezam o Senhor. Se o povo de Deus adorasse outros deuses, se o povo de Deus se curvasse a outros deuses, a palavra do Senhor dizia: não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aí vem a maldição hereditária. Às vezes a pessoa tem um problema, ela tem uma situação que ela não consegue se libertar, ela tem uma enfermidade, ela tem uma fraqueza, ela tem uma depressão que não cura, ela tem uma angústia que não sai dela, ela tem algo que continuamente ela cai, ela tem uma dependência química que continuamente ela fica naquilo. E aí
Vem alguém e fala assim: não, é maldição hereditária. Isso aí, seu avô era alcoólatra, seu pai era alcoólatra e você também é alcoólatra, então você tem que se libertar dessa maldição hereditária. Uma coisa interessante, outras vezes eu estava fazendo uma análise que pais separados geram filhos separados. É verdade. Se você foi criado por um casal que não acreditou no casamento, dificilmente você vai acreditar no casamento. Mas isso não que seja uma maldição hereditária, é uma questão de criação, porque você cresce diante de um lar que você não acredita no respeito, você cresce diante de um lar que você não acredita no até que a morte nos separe, você cresce em um lar que você não suporta discussões mais, porque você viveu debaixo de um teto cheio de discussão. Bom dia, pai. Bom dia o quê? O senhor quer manteiga ou maionese? Ah, vai se ferrar, aquela briga dentro de casa. Só sabe gritar na rua, cumprimenta todo mundo com um beijinho, é uma alegria total, mas dentro de casa é um animalzinho, é uma mulinha, não só homem, mas mulher também, tem um monte de mulher sem paciência com o marido. Ah, esse banana, esse trovo, e aí vai, elogios afora. E quem cresce em um lar desse, quem cresce em um lar onde há divórcio, ele não acredita em casamento, ele não acredita, ele fala, as meninas falam, eu casar para ser trouxa igual minha mãe? Os caras falam, não, eu quero paz na minha vida, eu não quero casar. Então, mas é uma questão de criação, mas vou voltar aqui. A palavra do Senhor é fiel e justa, e ela diz que aqueles que se curvassem diante de outros deuses, o Senhor, o próprio Senhor, o Deus zeloso, ele ia visitar a terceira até a quarta geração. Quer dizer, Acas foi um cara que fez tudo aquilo que Deus abominava, amém? Ele sacrificou seus próprios filhos, ele adorou outros deuses, ele se prostrou, e ainda mais ele falou assim, eu não quero adorar esse Deus, quebra todos os utensílios, fecha a porta do templo, porque eu vou servir outros deuses que me convêm, diante do Deus de Israel, diante da nação do Deus de Israel. Então ali a gente pode considerar que pelo menos os filhos que ele não sacrificou, estariam amaldiçoados, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos e os seus amém? Terceira e quarta geração, filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Esse texto dá essa legalidade. Esse texto ele diz que a maldição hereditária viria porque o pai se prostrou diante de outros deuses. Então toda a sua geração, todos os teus filhos, eles sofreriam as consequências de ter um pai idólatra. Aí eu digo para você, o que esperar de um filho de um homem desse? O que esperar de um filho de Acas? Um filho que cresce em um lar destruído, um cara que cresce em um lar onde o seu próprio pai sacrificou os teus filhos, um cara que cresce em um lar onde não há temor a Deus, um cara que cresce em um lar onde não há reverência a Deus. A consequência seria este homem também ser igual ao seu pai, amém? Concorda comigo? Só que não. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo de número 18. 2 Reis, capítulo de número 18. Até aqui nós temos a legalidade usada para maldição hereditária. E aqui você também, de repente, você pode pensar assim, tá vendo? Eu falei, meu pai me ferrou. Minha mãe, as minhas coisas não dão certo na minha vida por causa dos meus pais. As coisas não dão certo na minha vida porque um dia assim aconteceu. Mas olha aqui comigo o que a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo de número 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de quem? Rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai.
removeu os altos, quebrou as colunas de baixo e os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Eustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Peraí, o cara foi criado um lar de ponta cabeça, o cara teve toda a referência terrível na vida dele, porém, contudo, entretanto, quando a gente pensa que a maldição de Deus vem sobre ele, conforme a palavra do Senhor, a hereditariedade viria sobre ele, sobre os seus filhos, sobre os seus netos e sobre os seus bisnetos, a palavra nos mostra o contrário. A palavra nos diz que ele confiou no Senhor e não teve outro igual a ele, outro rei semelhante a ele, depois da divisão de Judá e de Israel. Aí não se compara a Davi. Você vê que Davi aí é um parâmetro, porque Davi foi aquele que mais esteve próximo de Deus. E aí a palavra diz que esse homem confiou em Deus, e que depois daquela geração não teve outro igual. Sabe, meu irmão, você pode crescer em um lar problemático, a sua raiz pode ser uma raiz problemática, uma raiz de divórcio, uma raiz de bebedice, uma raiz de maus costumes, mas há um momento nas nossas vidas que nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Há um momento em que há uma responsabilidade depositada em cada um de nós. E quando Acaz assumiu o trono, e quando a responsabilidade de Acaz chegou sobre Ezequias, e quando a responsabilidade de Ezequias chegou sobre ele, o que ele fez? Ele fez o que era certo. Aleluia. Porque fazer o que é certo depende de mim e de você. Amém? Aí, mas e a maldição? E aquela coisa que viria sobre ele, sobre a geração? Aí eu volto lá em Êxodo, lá no capítulo 20, no versículo 6 agora. Só a gente desce um versículo, porque a maldição, o Senhor viria sobre a terceira e a quarta, mas só que olha, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Aí eu amaldiçoo a terceira e a quarta, mas aqueles que me amam, em milhares eu abençoo, porque o Senhor, Ele quer mais abençoar do que amaldiçoar. Aleluia. Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que restaura. Ele não é um Deus que quer pesar a mão sobre você, Ele é um Deus que quer te libertar, que quer te trazer vida, e vida em abundância. Olha só, versículo anterior ele fala, olha, aqueles que se curvarem eu amaldiçoarei, eu vou ali, na terceira e a quarta. Aí as pessoas param aí, e quando as pessoas param no versículo 5, aí elas falam assim, legal, você aceitou Jesus, mas para você se libertar do cigarro, a gente vai ter que fazer uma sessão de libertação, porque isso é uma maldição hereditária. Você ainda tem um problema de sexualidade? Não, vem cá, isso aí é porque lá atrás a sua mãe assim assado, e foi um monte de coisa. Os erros dos nossos pais refletiram em nós, e por isso nós somos o que somos hoje. Diante da palavra de Deus, isso não combina muito. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Ezequiel. Abra a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18. Olha que interessante essa passagem. 18:1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Peraí, cara, eu confesso que eu já li várias vezes esse versículo e não entendia patavinas desses versículos. Quem entendeu isso? Vocês que dizem esse provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram.
dá nem para dar glória a Deus diante de um texto tão estranho como esse. Porém, eu vou explicar esse texto. Qual é esse provérbio? Irmão, alguém aqui já comeu uva verde? Mas aquela uva verde azeda, sabe? Aquela uva verde que quando você come, enruga até o cotovelo, mais você fica, e aquele negócio parece que pega na tua boca, e os dentes parece que ficam estranhos. Esse provérbio diz a respeito disso. O povo de Israel estava sofrendo, o povo de Israel estava, devido às suas ações, estavam sofrendo algumas consequências, e o povo estava se lamentando diante de Deus, dizendo: ah, Deus, os nossos pais comeram a uva verde, e somos nós que estamos sentindo o amargo na nossa boca. Você está entendendo como que esse provérbio quer dizer? Os nossos pais pecaram, e o juízo está vindo sobre... Isso é o que o povo está dizendo. Aí Deus, não qualquer um, mas Deus, ele diz o seguinte, versículo 3: então, certo como eu vivo... Deus é top, cara, porque ele pode jurar sobre ele mesmo. A gente não pode falar, por mim. Mas quem é nós, velho? Nós podemos jurar o quê? Nós podemos prometer o quê para quem? Mas Deus não, Deus ele fala: então certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Sendo pois o homem justo, e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada dos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando-a a dever a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. O título desse capítulo na minha Bíblia aparece assim: a responsabilidade é pessoal. Olha que coisa. O Senhor está dizendo aqui, a palavra, eu só estou lendo o Antigo Testamento. O Senhor está dizendo aqui que Ele não amaldiçoará você por causa dos teus pais. Aleluia. Ele não fará isso, porque cada um dará conta de si. Mas pastor, a minha raiz, pastor, você não sabe a raiz. Meu irmão, de repente a sua raiz foi problemática, você pode ter sido abusado quando você era criança, seus pais podem ter, muitas vezes, te dado os maus costumes, e você pode ter traumas. Nós somos como livros em branco, que somos desenhados por aqueles que passam pela nossa vida, e algumas pessoas, ao invés de fazer belos desenhos, fazem rabiscões ou picham a nossa vida de uma maneira muito triste. De repente um dia a sua vida foi pichada por alguém, de repente a sua vida foi violada por alguém, e isso é triste, isso nos marca, mas isso não é da parte de Deus, porque Deus não vai mandar o mal para nós. Deus não manda o mal para nós por causa daquilo que os nossos antepassados fizeram. Nós vivemos em um mundo mau, e esse mundo ele vai nos marcar. Esse mundo, muitas vezes ele vai deixar marcas nas nossas vidas, porém, contudo, entretanto, essas marcas não vêm de Deus. Não é Deus pesando a mão sobre a sua vida, porque em Deus você tem libertação. Tira da sua cabeça a ideia de que Deus está te castigando por aquilo que fizeram no passado. Tira da tua cabeça a ideia de que é o potente mão do Senhor que está colocando uma maldição sobre a sua vida, porque Cristo se fez maldito no madeiro para que nele tivéssemos vida.
Precisamos sim ser tratados. Uma pessoa que não acredita em casamento porque os seus pais são divorciados, ele precisa em Cristo descobrir que casamento é bom, e Deus disse, e Deus fez, e Deus quer, e Deus aprova. Uma pessoa que foi violentada, marcada por essa vida terrível, ela tem que saber que não foi Deus que quis isso, mas esse mundo é mau. E Deus não quer isso para nós. Deus não quer amargura nas nossas vidas. Sabe, meu irmão, esse texto de Ezequiel, ele é muito lindo. E se você depois puder ler todo o capítulo 18, você vai ver, achar aqui coisas maravilhosas. Mas eu quero ler com você o versículo de número 20. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Amém? E a gente não está nem falando da graça ainda, nem falamos de Jesus. O Senhor, Ele não quer nos amaldiçoar, Ele quer nos libertar. Então a gente tem que tirar dos nossos corações todo o conceito de que o que estamos passando é culpa de alguém, ou Deus está fazendo isso. Porque Deus não veio para nos aprisionar, Ele veio para nos libertar daquilo que já estamos aprisionados. Aleluia. Isso é libertador, meu irmão. Ezequias não se deixou levar por aquilo que o pai dele era, e na oportunidade que ele teve, ele se posicionou e fez o que era correto aos olhos de Deus. Ele reestabeleceu a adoração a Deus, ele abriu as portas do templo, ele derrubou todos os ídolos, porque ele fez o que era bom diante dos olhos de Deus. Meu irmão, você tem uma responsabilidade pessoal. Você pode ter saído de uma raiz má, você pode ter sofrido algumas coisas no percorrer da sua vida, porém, contudo, entretanto, você tem a oportunidade agora de fazer o que é certo. Amém? É tão ruim tirar a culpa dos outros, né, e assumir a responsabilidade. Era tão mais fácil quando a gente culpava, é por causa da minha esposa, você não conhece ela, velho, minha esposa, velho, não. Aí você olha para o cara, por que você é assim? Não, por causa do meu pai é violento, meu pai é corintiano, meu pai... Estou brincando, né? Fica estressado e quer culpar alguém. A gente quer encontrar culpados para as nossas imperfeições, a gente quer encontrar bodes expiatórios por causa das nossas fraquezas, mas a palavra nos confronta hoje e diz o seguinte: cada um dará conta de si. Há um momento na sua e na minha vida que nós temos responsabilidade de fazer o que é certo. Existe um momento na minha e na sua vida que nós temos que parar de culpar os outros e viver a liberdade que é em Cristo. Amém? Certa vez, havia um moço cego de nascença. A palavra é bem específica quando fala que esse moço era cego de nascença. E a teologia, alguns teólogos, algumas vertentes, diz que esse moço, por ser cego de nascença, ele não tinha o globo ocular, porque ele nasceu cego, ele tinha algum problema terrível de deformidade no globo ocular. Amém. E diz que esse moço, Jesus e esse moço, os caminhos se cruzam. Aí os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais? Porque ele nasceu cego por alguma coisa. Quantas vezes a gente não se pergunta por causa dessas coisas? Por que fulano nasceu assim? Por que eu nasci desse jeito? Por que eu fui nascer no Veloso? Quem pecou? Foi eu ou minha mãe? Eu queria ter nascido na Europa, Canadá, Suíça. Já pensou? Suíça. Mas fui nascer no Veloso. O que eu pequei? Por que minha mãe pecou e fui nascer aqui?
Às vezes a gente quer encontrar pecados para justificar as nossas condições. E aí Jesus ele dá uma resposta fantástica, ele diz assim: nem ele, nem os seus pais, mas isso sucedeu para que o nome de Deus fosse glorificado sobre a vida dele. Cara, Jesus faz um negócio que chega a ser nojento. Jesus cospe na terra, aí como se não bastasse, ele faz uma laminha. Aí, pensa que coisa. Aí você vê a criança brincando com essa caca no chão, a menina faz: Jesus fazia, porque eu não posso fazer? Aí está lá, Jesus faz isso, pega essa lama, esse lodo, e passa nos olhos do cego. Se fosse eu ia fazer: não, prefiro ficar cego. Não. Ainda bem que ele não enxergou, ele só sentiu geladinho. Quem estava do lado falou. Aí Jesus faz isso e fala: vai lavar. E ele vai. E quando ele lava o rosto, ele está enxergando. Certo. Por que Jesus fez isso? Que era porco? Nós somos criados do pó, não fomos? Amém? E somente Deus pode trazer vida do pó da terra. Aquele moço não tinha o globo ocular. Jesus pega o pó da terra e lhe dá vistas novas. Olha que coisa linda. Porque Ele é Deus. E do pó saímos, e do pó fomos formados, e para o pó voltaremos. Aleluia! Olha que coisa mais profunda. Aí a gente vê esse moço cego, então viu que não era pecado, mas que era para que o nome de Deus fosse glorificado sobre a vida dele. Irmão, tem gente murmurando porque tem Joanete. Tem gente que murmura porque quebrou a unha que fez sexta-feira. Ai, já fiz a unha sexta-feira, eu ia para a igreja com unha nova. Tem gente que murmura porque não chegou na tonalidade do cabelo que queria. Tem gente que murmura por tantas e tantas coisas. Aí eu lembro de um homem que você consegue ver a história e o testemunho dele muito fácil. Ele chama Nick. E ele é um homem que ele é um toco vivo. Alguém já viu a história de Nick? Ele é um toco. Ele simplesmente não tem os braços, não tem pernas, ele tem um negócio aqui que parece ele mesmo declara que é uma asa de frango, que ele tem aqui no lugar da perna, parece uma asinha de frango mesmo. Esse cara, o testemunho dele é impactante, e a família dele é cristã, e por algumas vezes ele tentou tirar a própria vida, porque ele não via sentido na vida dele. Ele não tem braço, não tem perna, não tem nada. Aí de repente ele pode se perguntar: mas quem pecou? Foi meu pai? Foi eu? Por que eu nasci assim? Por que o Senhor está me castigando, Deus? Aí a palavra olha para ele e diz assim: não é castigo, é para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. E uma vez ele pede para os pais dele deixar ele tomar banho, e ele enche a banheira, e ele tenta suicídio, porque para ele, a vida dele não tem sentido. Só que o Nick, hoje, viaja ao mundo todo, falando de superação, resiliência, e mais do que tudo, mostrando que Deus é glorificado na vida dele. E nós aqui, inteiros, cheios de vida, reclamando porque nascemos pobres, velozense, guarulhense, porque não conseguimos o carro que queríamos, porque a gente quer a pessoa amada em 7 dias de volta. Acho que a gente precisa criar vergonha na nossa cara. Acho que a gente precisa aprender a glorificar a Deus com as nossas vidas. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você é perfeito para ser usado por Deus. Até essa galerinha feia daí de trás pode ser usado por Deus. Deus pode te usar na sua feiura, varão. Ele pode. Ele pode. Sabe, meu irmão,
O que eu quero dizer para você essa noite é que o mundo quer colocar todos os motivos para parar o teu crescimento. O mundo coloca todos os motivos para você achar que você é um maldito. Mas essa noite eu quero te dizer que você é um bendito da casa do Pai. E Deus tem um propósito na sua vida. E que não importa a raiz da onde você saiu. Sabe por quê? Porque o importante é o que você é em Cristo Jesus. Porque por mais... Vamos imaginar que quando você nasceu, você foi consagrado a Oxum, a Ogum. Isso é muito comum no nosso país. Vamos imaginar que você raspou a cabeça, bateu tambor, se consagrou a santos, foi cavalo. Isso não é difícil. Gálatas capítulo 3, versículo de número 11. Convido você a abrir comigo. Você vê que eu consegui mostrar para todos vocês que a hereditariedade é quebrada já no Antigo Testamento, amém? A maldição hereditária. E cada um dará conta de si. E precisamos nos posicionar. Mas eu quero abrir com você Gálatas, capítulo de número 3. O livro que iremos estudar o capítulo 5 no acampamento e vai ser maravilhoso. Mas ele é muito forte, esse livro. Gálatas 3, versículo de número 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Aí eu quero passar com você para o versículo de número 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Sabe, meu irmão? Ah, pastor, mas eu tenho que pagar algumas coisas, porque eu fui amaldiçoado. Eu fui consagrado a Ogum, a Oxum, minha vida foi entregue a muitas coisas. O Senhor não sabe a quem eu consagrei a minha vida. Você pode ter consagrado a sua vida a quem você quis no passado, mas no momento em que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, Ele se faz maldito em seu lugar, e você se torna filho de Deus, e você não tem mais a raiz do teu pai, você não tem mais a raiz da tua mãe, você não tem mais a raiz hereditária, porque agora você tem a raiz de ser filho de Deus, e Deus é santo, 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 santo. Aleluia! Nós precisamos dessa consciência, nós precisamos dessa libertação, nós precisamos dessa palavra nas nossas vidas, para nos motivar a levantar a cabeça e seguir adiante, porque agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ó, o vento do Espírito, Deus seja louvado. Em nome de Jesus funciona. Não rolou. Deus tem muito mais o que fazer do que ficar arrumando ventilador. Aleluia! Meu querido, de repente até hoje você não conseguia erguer a sua cabeça, porque você estava com o peso de maldições e de palavras sobre você. Mas eu te digo uma coisa: em Cristo você tem a oportunidade de ser uma nova criatura, uma nova pessoa, e aonde Cristo, Ele mesmo, recebe sobre si toda a maldição em teu lugar. Ele se fez maldito, maldito todo aquele que morrer no madeiro. Para quê? Para que mediante a fé em Cristo, nós tenhamos liberdade e vida eterna. Aleluia! O Senhor te chamou para a liberdade, meu irmão. A palavra diz que aonde há o Espírito do Senhor,
ali há libertação. O Senhor não te chamou para te oprimir. Tire da tua boca a ideia de que Deus está te castigando. Deus não castiga, Deus salva. Quem nos castiga é esse mundo e os nossos desejos. Eles nos aprisionam no pecado, eles nos aprisionam em nós mesmos. O inimigo, ele quer colocar na sua cabeça a ideia de que você precisa de outras coisas além de Cristo. Porque o que nós lemos neste texto, o que nós vimos aqui em Gálatas, é que Cristo é suficientemente grande e poderoso para você não precisar de mais nada além dele. Só que às vezes a gente considera que só aceitar Cristo, entregar a vida para Cristo é muito fraco. Eu tenho que fazer uma sessão de descarrego, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que fazer. O que você precisa na sua vida é de Cristo, que Cristo é a coisa bruta de Deus. Cristo não é papinha rala não, Cristo é feijão com farinha e caldo de carne, para criança recém-nascida comer e ficar buchuda. Sabe, meu irmão, a gente tem que parar de menosprezar Cristo. Cristo é suficientemente grande para mudar a tua história e a tua vida. Cristo é suficientemente grande para quebrar toda a maldição ao qual poderia estar sobre a sua vida. Cristo é suficientemente forte para te libertar de toda e qualquer cadeia que possa haver na sua vida, porque Ele te chamou para ser livre. Sim, precisamos ser tratados, precisamos aprender a perdoar mais, precisamos aprender a confiar mais uns nos outros, porque nós fomos muito machucados nessa vida. Nós precisamos aprender a acreditar nos relacionamentos, precisamos aprender a liberar perdão para as pessoas, precisamos aprender a amar. Mas isso não diz que Deus está te amaldiçoando, mas que nós estamos numa escola, e essa escola o Espírito Santo vai nos ensinar de glória em glória a sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Aleluia! Seja livre em Cristo Jesus. Seja livre para viver a vida que Cristo tem para a sua vida. Não importa qual foram as suas raízes, o importante é que agora você tem a oportunidade de ser uma nova pessoa em Cristo Jesus e reaprender a viver a partir dele, para a honra e glória dele. Só que nós ficamos barrados e parados nas maldições que colocam sobre a nossa vida. Mas essa noite eu tenho para declarar para você o que a palavra nos declarou: seja livre em Cristo Jesus. Viva a novidade de vida que há em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você foi chamado para ser filho e filho de Deus. E quando somos filhos de Deus, nós aprendemos a viver a cada dia. E o Senhor vai nos ensinando e nos ministrando. Por isso precisamos da igreja. Por que precisamos da igreja? Porque aqui a gente aprende a se amar, a se perdoar, a se tolerar. A gente aprende a se libertar de coisas que nos aprisionavam. Deixamos de mentir, aprendemos a deixar de roubar. Paramos de deixar o impulso da nossa carne e dos nossos desejos nos levar adiante. Porque sabemos que isso são nossas fraquezas e não maldição de Deus para as nossas vidas. A maior luta que nós temos depois de que Cristo entra nas nossas vidas é com a nossa carne, porque ela adora nos pregar peças. E aí, diante disso, ficamos desarmados diante de Deus. Por que ficamos desarmados diante de Deus? Porque nós não temos desculpas para as nossas falhas de caráter. Nós não temos como culpar ninguém. Senhor, Deus olha para mim e para você essa noite e fala assim: e aí, por que agora você não quer viver a liberdade que tem a minha vida? Por que agora você não quer caminhar comigo? O que te impede de entregar a sua vida plenamente a mim? Ah, Senhor, é que eu tenho fraqueza, você não sabe, é por causa disso. Eu tirei todas as desculpas. A única resposta que você vai ter diante de Deus hoje é olhar para Ele e dizer: porque eu não quero.
diante dessa palavra, é só uma escolha: ou eu quero viver uma vida com o Senhor, ou eu quero viver uma vida para mim. Porque o Senhor diz essa noite na sua palavra, é uma responsabilidade pessoal e uma escolha pessoal de cada um de nós. Eu não estou te obrigando a virar crente não, meu amigo. Você fica do jeito que você quiser, a vida é tua. Eu não quero nada disso. Mas eu só quero dizer para você que se você sofre, e se você sentiu a angústia dessa vida, e se você se achava um prisioneiro do passado e das raízes que te aprisionavam, eu te digo uma coisa essa noite: Cristo tem vida para a sua vida, libertação e salvação. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Temos nossas limitações, temos as nossas fraquezas, mas essa noite nós fomos confrontados, Senhor. Aprendemos com o rei Ezequias que há um momento em nossa vida que somos convidados a fazer o que é certo, e é uma escolha nossa, sim, é uma escolha, depende de cada um de nós, te servir ou não, te querer ou não, mas o Senhor não coloca o peso do pai no filho, nem o pecado do filho no pai, porque em Ti somos justificados, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas limitações, mas conduza-nos no Teu querer, Senhor, na Tua vontade. Pai, liberta-nos de nós mesmos, e que possamos, a partir de Cristo Jesus, viver uma nova história, uma nova vida, um novo começo, não mais baseado em mim, mas em Ti. Não para que a minha vontade se faça, mas para que a Sua vontade se faça, porque o convite do Senhor para mim é nascer de novo em Cristo, e aprender a viver de novo, do zero, e é essa vida que eu quero para a minha vida. Por isso, Senhor, eu quero abrir mão da hereditariedade do meu pai e da minha mãe, para agora ser um herdeiro da graça em Cristo Jesus, viver a liberdade que há em Cristo Jesus, sabendo que em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem principados, potestades, altura, largura, profundidade ou qualquer outra coisa poderão me afastar do amor de Deus. Eu consagro os meus dias a Ti, Senhor. Eu Te louvo, eu Te agradeço. Obrigado porque o Senhor é bom, e é bom o tempo todo. Trata as minhas raízes, Senhor. Trata aquilo que está no oculto. Trata a minha intimidade, Senhor. Trata aquilo que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Trata aquilo que ninguém vê, mas o Senhor vê. Trata aquilo que me incomoda e eu não manifesto para ninguém, mas trata, Senhor, porque nada pode ser escondido dos Teus olhos. Ministra a minha vida.